A manhã de segunda-feira na concessionária de automóveis Veloz Motors começou de forma incomumente tranquila. O amplo showroom, normalmente movimentado logo cedo, estava vazio e silencioso, exceto pelo suave murmúrio dos funcionários conversando entre si. Os veículos de luxo brilhavam sob a luz cuidadosamente projetada, suas latarias polidas refletindo o ambiente sofisticado ao redor. Os vendedores, todos impecavelmente vestidos em ternos bem cortados, já estavam acostumados com dias assim. Eles sabiam que o luxo de clientes na concessionária era imprevisível, alternando entre períodos de intensa atividade e momentos de calmaria. No entanto, mesmo nos dias mais lentos, eles mantinham a postura profissional e a atenção aos detalhes, prontos para receber qualquer potencial comprador que entrasse pelas portas de vidro. O verdadeiro desafio dos funcionários da Veloz Motors não era lidar com a falta de movimento, mas sim identificar entre os visitantes aqueles que realmente tinham intenções e condições de adquirir um dos veículos de alto padrão em exposição. A equipe de vendas sabia que a maioria das pessoas que entravam na concessionária estava ali apenas para admirar os carros de seus sonhos, sem ter a menor possibilidade de comprá-los. Esses sonhadores, como eram chamados nos corredores da empresa, vinham de todas as idades e origens. Alguns eram jovens entusiastas de automóveis, que passavam horas examinando cada detalhe dos modelos esportivos e conversando com os vendedores sobre especificações técnicas. Outros eram aposentados que viam nos carros de luxo uma lembrança dos tempos áureos que nunca viveram. Havia também aqueles que entravam na concessionária apenas para tirar selfies ao lado dos veículos, como se a mera proximidade com aqueles símbolos de status pudesse, de alguma forma, elevar sua própria posição social. Apesar de tudo, os funcionários da Veloz Motors tratavam todos os visitantes com cordialidade e respeito, mesmo sabendo que a maior parte deles não se tornaria cliente. Afinal, fazia parte do trabalho manter a imagem impecável da concessionária e cultivar relacionamentos com potenciais compradores, por mais improvável que uma venda pudesse parecer. Naquela manhã calma, os vendedores aproveitavam o tempo livre para se atualizarem sobre as últimas novidades do mercado automotivo, estudarem as fichas técnicas dos modelos em exposição e discutirem estratégias para abordar os diferentes perfis de clientes. Eles estavam determinados a aproveitar ao máximo aquele dia aparentemente improdutivo, preparando-se para o momento em que um comprador de verdade cruzasse a soleira da porta, pronto para realizar o sonho de dirigir um automóvel de luxo. Os gerentes da concessionária Veloz Motors, com anos de experiência no ramo, tinham um sexto sentido aguçado quando se tratava de identificar potenciais compradores. Eles podiam, com um simples olhar, avaliar se alguém tinha o perfil e os recursos necessários para adquirir um dos veículos de luxo. Portanto, quando as portas automáticas da concessionária se abriram e o idoso, de postura curvada, carregando uma surrada bolsa de lona, adentrou o showroom, os gerentes de vendas imediatamente desviaram o olhar desinteressados. O homem, com sua aparência humilde e idade avançada, parecia completamente deslocado naquele ambiente sofisticado. Os vendedores pensaram com certo desdém que ele provavelmente havia se confundido e entrado na concessionária por engano, talvez procurando por um supermercado ou uma farmácia nas redondezas. Afinal, era difícil imaginar que aquele senhor tivesse recursos para comprar qualquer um dos veículos expostos, cujos preços chegavam facilmente às centenas de milhares de dólares. No entanto, para a surpresa dos funcionários da Veloz Motors, o idoso começou a se comportar de maneira peculiar. Ele se dirigiu diretamente à recepção, onde uma jovem elegante o recebeu com um sorriso educado, embora um tanto forçado. Com um gesto casual, o homem tirou a bolsa de lona do ombro e a colocou no chão, ao lado do balcão, pedindo à recepcionista que tomasse conta dela por alguns instantes. Em seguida, arrastando seus sapatos gastos e empoeirados pelo piso brilhante da concessionária, o velho senhor começou a examinar minuciosamente os veículos em exposição. Ele caminhava lentamente entre os carros, suas roupas surradas, constatando de maneira gritante com as latarias reluzentes e os acabamentos sofisticados dos automóveis. A camisa de vaqueiro desbotada, usada por cima de uma camisa xadrez de flanela,
parecia ter visto dias melhores, assim como as calças largas e o chapéu de aba caída que completavam seu traje. Enquanto o idoso explorava o showroom, os gerentes de vendas o observavam de soslaio, trocando olhares e sorrisos maliciosos. Eles estavam convencidos de que aquele homem não passava de um pobre coitado, provavelmente senil, que havia entrado na concessionária apenas para admirar os carros que jamais poderia ter. A ideia de que ele pudesse ser um comprador em potencial parecia tão absurda que chegava a ser cômica. Os vendedores, acostumados a lidar com uma clientela sofisticada e endinheirada, não faziam questão de esconder seu desdém pelo visitante incomum. Alguns chegavam a apontar discretamente para o idoso, rindo baixinho de sua aparência e comportamento. Afinal, o que um velho maltrapilho poderia querer numa concessionária de automóveis de luxo, além de um devaneio ilusório? No entanto, enquanto os funcionários da Veloz Motors se distraíam com suas suposições preconceituosas, o idoso continuava sua inspeção meticulosa dos veículos, alheio aos olhares e risos ao seu redor. Havia algo em sua postura e em seu olhar concentrado que sugeria uma história muito mais complexa do que sua aparência humilde deixava transparecer. O idoso percorreu o showroom da concessionária Veloz Motors com passos lentos e metódicos, examinando cada veículo com um olhar minucioso e concentrado. Ele passava de um carro para o outro, estudando suas linhas, cores e detalhes, até que seu interesse se fixou no modelo mais caro e luxuoso em exposição. Era um esportivo de última geração, com design aerodinâmico e acabamentos em fibra de carbono, cujo preço ultrapassava facilmente o valor de uma casa. Aproximando-se do veículo, o velho homem ergueu a voz rouca e baixa, dirigindo-se a ninguém em particular. Qual é a capacidade do motor dessa beleza e sua distância do solo? E posso dar uma olhada no interior? Suas perguntas ecoaram pelo showroom, atraindo a atenção dos vendedores que até então haviam evitado qualquer interação direta com o cliente em comum. Um dos gerentes mais experientes da concessionária, já impaciente com a presença prolongada do idoso, decidiu intervir. Ele se aproximou do homem com um sorriso forçado nos lábios e um brilho de arrogância nos olhos. Senhor, eu lamento informar, mas o preço deste veículo sofreu um aumento significativo recentemente, explicou o gerente em um tom condescendente. Além disso, este carro em particular já está reservado para outro cliente. O velho homem, no entanto, não se deixou intimidar pela atitude desdenhosa do gerente. Ele ergueu os olhos encarando o funcionário com uma expressão que mesclava curiosidade e desafio. Mas por que isso? Há uma etiqueta de preço no carro. Não significa que o carro está à venda? Questionou o idoso com a sua voz firme e direta, contrastando com sua aparência frágil. O gerente sênior, sentindo o olhar penetrante do velho homem, hesitou por um momento antes de responder. Ele não estava acostumado a ser confrontado por clientes, especialmente por alguém que, em sua visão preconceituosa, não passava de um pobre coitado sem um centavo no bolso. Senhor, entenda, começou o gerente escolhendo cuidadosamente as palavras. Este é um veículo de altíssimo padrão, com especificações e acabamentos exclusivos. Não é o tipo de carro que alguém como o senhor normalmente adquire. As palavras do gerente pairaram no ar, carregadas de um subtexto desdenhoso. Era evidente que ele considerava o idoso indigno de possuir um automóvel tão sofisticado e caro, julgando-o pela aparência humilde e pelas roupas surradas. O velho homem, no entanto, não se abalou com a insinuação. Ele manteve o olhar firme, como se pudesse enxergar além da fachada arrogante do funcionário. Eu entendo, murmurou o idoso com um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Mas ainda assim, eu gostaria de saber mais sobre as especificações deste veículo. Afinal, conhecimento nunca é demais, não concorda? O tom de voz do velho homem era calmo e educado, mas havia uma firmeza subjacente que pegou o gerente de surpresa. O funcionário da Veloz Motors se viu em uma posição desconfortável. Por um lado, seu instinto lhe dizia para dispensar aquele cliente improvável e voltar a se concentrar em compradores mais promissores. Por outro, havia algo no olhar e na postura do idoso que o intrigava e desafiava suas suposições iniciais. Relutante, o gerente começou a recitar as especificações técnicas do carro, observando atentamente as reações do velho homem. Para sua surpresa, o idoso parecia acompanhar cada detalhe com genuíno interesse e conhecimento, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando uma compreensão surpreendente de mecânica e engenharia automotiva.
Aos poucos, a dinâmica entre o gerente e o cliente em comum começou a mudar. O funcionário se viu envolvido em uma conversa animada sobre o desempenho e a tecnologia do veículo, encontrando no idoso um interlocutor à altura. Os outros vendedores observavam a cena com curiosidade, intrigados com a transformação sutil que ocorria diante de seus olhos. O gerente sênior, sentindo-se cada vez mais incomodado com a presença do idoso e sua insistência em saber mais sobre o carro mais caro da concessionária, decidiu colocar um ponto final naquela situação. Com um sorriso condescendente nos lábios, ele se dirigiu ao velho homem em um tom que beirava a zombaria. Meu senhor, eu não sei o seu nome, mas veja, outra pessoa decidiu comprar este carro. Além disso, o preço desse veículo aumentou devido a um acréscimo no custo das peças importadas. De qualquer forma, eu acho que o senhor deveria considerar o serviço de aluguel de carros usados. Eu tenho certeza de que eles encontrarão algo mais adequado para a sua idade e condição financeira. As palavras do gerente ecoaram pelo showroom, desencadeando uma onda de risadas entre os outros funcionários da concessionária Veloz Motors. Eles pareciam se divertir com o espetáculo, como se assistissem a uma comédia às custas do idoso. Os vendedores trocavam olhares cúmplices, mal contendo o riso diante da situação constrangedora. No entanto, nem todos os presentes compartilhavam da crueldade daquele momento. Chris, um jovem gerente recém-contratado pela concessionária, observava a cena com um misto de desconforto e compaixão. Ele não conseguia encontrar graça nas provocações direcionadas ao velho homem, que lhe parecia um cordeiro indefeso cercado por um bando de hienas maldosas. Chris sentiu uma pontada de empatia pelo idoso, imaginando como ele deveria estar se sentindo diante daquelas risadas e palavras desdenhosas. Era evidente que os outros funcionários haviam julgado o homem pela aparência humilde, sem sequer considerar a possibilidade de que ele pudesse ser mais do que seus trajes surrados sugeriam. Enquanto os risos ecoavam pelo showroom, Chris refletia sobre a arrogância e o preconceito que permeavam aquele ambiente. Ele se perguntava como pessoas supostamente educadas e bem-sucedidas podiam se comportar de maneira tão mesquinha e insensível, tratando um cliente em potencial como alvo de chacota simplesmente por não se encaixar em seus padrões superficiais. O jovem gerente sentia uma crescente admiração pela compostura do idoso diante daquela situação humilhante. Apesar das provocações e do desdém, o velho homem mantinha-se firme e digno, como se estivesse acostumado a enfrentar preconceitos e julgamentos equivocados ao longo da vida. Chris decidiu naquele momento que não compactuaria com a crueldade de seus colegas. Ele se aproximou do idoso, oferecendo um sorriso gentil e uma mão estendida. Senhor, eu peço desculpas pelo comportamento dos meus colegas. Eles não têm o direito de julgá-lo ou tratá-lo com desrespeito. Se me permitir, eu ficarei feliz em lhe mostrar outros veículos que possam ser do seu interesse, sem pré-julgamentos ou discriminação. O velho homem ergueu os olhos para Chris com a sua expressão suavizando-se diante da gentileza inesperada. Ele apertou a mão do jovem gerente, um sorriso de gratidão se formando em seus lábios. Obrigado, meu jovem. É reconfortante saber que ainda existem pessoas de bom coração neste mundo. Eu aprecio a sua oferta, mas acho que já vi o suficiente por hoje. Talvez eu volte em outra ocasião, quando o ambiente estiver mais propício para negócios. Com essas palavras, o idoso se dirigiu à recepção e caminhou em direção à saída da concessionária, deixando para trás um grupo de vendedores atônitos e um jovem gerente que havia aprendido uma valiosa lição sobre respeito e dignidade humana. Chris, o jovem gerente da concessionária Veloz Motors, sentia-se cada vez mais desconfortável com o tratamento desdenhoso que o idoso estava recebendo do gerente sênior, o Sr. Brown. Incapaz de tolerar tamanho desprezo, Chris se aproximou calmamente e sugeriu. Sr. Brown, podemos permitir que o senhor veja o carro? Afinal, ele ainda é nosso cliente, não é? O Sr. Brown, no entanto, não recebeu bem a sugestão de Chris. Ele se virou para o jovem gerente com os dentes rangendo de raiva e o encarou com uma hostilidade tão intensa que Chris sentiu-se completamente fora do lugar. Diante daquele olhar fulminante, Chris recuou, afastando-se do conflito e sentindo-se impotente para defender o idoso. Enquanto isso, o velho homem permanecia ali em pé, quieto e paciente, esperando que alguém lhe abrisse a porta do carro para que pudesse avaliar a qualidade do interior e do painel. Ele parecia alheio à tensão crescente ao seu redor, como se estivesse acostumado a enfrentar situações de preconceito e descaso. O Sr. Brown, no entanto, não tinha intenção de ceder. Com um gesto brusco, ele chamou a segurança da concessionária, que prontamente atendeu ao chamado.
2 seguranças corpulentos se aproximaram do idoso, acenando com seus bastões de forma ameaçadora. "Acho melhor o senhor ir embora", disse um dos seguranças em um tom autoritário e intimidador. "O carro é muito caro e o senhor não é exatamente jovem. Não queremos problemas aqui." O velho homem ergueu os olhos para os seguranças com seu semblante sereno, contrastando com a agressividade que emanava deles. Ele não demonstrou medo ou hesitação, apenas uma resignação tranquila diante daquela situação injusta. "Eu entendo", disse o idoso com a sua voz baixa e rouca ecoando pelo showroom. "Parece que minha presença aqui não é bem-vinda. Não se preocupem, eu estou de saída." Com passos lentos e deliberados, o velho homem se dirigiu à saída da concessionária. Chris observava a cena com um misto de tristeza e indignação. Ele não podia acreditar na maneira como aquele cliente havia sido tratado, simplesmente por não se encaixar no perfil esperado de um comprador de carros de luxo. O jovem gerente sentia vergonha de fazer parte de uma empresa que perpetuava esse tipo de discriminação. Assim que o idoso desapareceu de vista, o Sr. Brown se virou para os funcionários da concessionária, um sorriso de escárnio em seus lábios. "Bem, isso resolve o nosso problema. Não precisamos perder tempo com esse tipo de cliente. Vamos nos concentrar em quem realmente importa." As palavras do gerente sênior ecoaram pelo showroom, mas Chris não conseguia compartilhar daquela mentalidade. Ele sabia que havia testemunhado uma grande injustiça e que não poderia ficar em silêncio diante daquilo. Com um suspiro pesado, Chris se dirigiu à sua mesa, refletindo sobre os eventos daquela manhã. Ele estava determinado a encontrar uma forma de mudar a cultura daquela concessionária, de combater o preconceito e a discriminação que pareciam estar enraizados ali. "Ele pode acabar danificando alguma coisa lá dentro", disse o Sr. Brown, o gerente sênior, com um sorriso de satisfação nos lábios. Ele estava claramente orgulhoso por ter se livrado do velho homem tão facilmente, sem se importar com a injustiça de suas ações. Naquele mesmo instante, a administradora da concessionária notou a bolsa surrada que o velho homem havia deixado para trás. Não querendo tocá-la, ela usou o pé para empurrá-la em direção à saída, como se fosse um objeto repugnante. Os outros funcionários riram ao presenciar a cena, apreciando o que consideravam uma boa piada. Mais uma vez, a diversão foi interrompida pelo jovem gerente Chris, que silenciosamente pegou a bolsa do chão e saiu da concessionária, sentindo os olhares zombeteiros de seus colegas em suas costas. Ele estava determinado a corrigir a injustiça que havia testemunhado, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação dos outros. Felizmente, o idoso não havia ido muito longe quando Chris o alcançou na rua. O jovem gerente tocou gentilmente o ombro do velho homem e lhe entregou a bolsa, um gesto de respeito e empatia em meio àquela situação dolorosa. Olhando para baixo, envergonhado pelo comportamento de seus colegas, Chris se desculpou sinceramente. "Senhor, eu peço perdão pelo que aconteceu lá dentro. Meus colegas confundiram suas roupas humildes com sinal de que o senhor era um sem-teto. Eles agiram de forma preconceituosa e cruel. Isso não é aceitável. Por favor, saiba que nem todos nós compartilhamos dessa mentalidade." O velho homem, comovido pela gentileza de Chris, abriu um sorriso enigmático. Sem dizer uma palavra, ele abriu sua bolsa surrada e mostrou seu conteúdo ao jovem Chris. Para a surpresa de Chris, dentro da bolsa havia inúmeros maços de notas de $100, cuidadosamente amarrados com elásticos. Chris ficou intrigado com a revelação inesperada. Ele olhou para o velho homem com um misto de curiosidade e perplexidade, tentando compreender o significado daquele gesto. O idoso, por sua vez, parecia apreciar o efeito que sua ação havia causado. "Meu jovem", disse o homem idoso, com a sua voz suave e sábia ecoando na rua movimentada. "Nem sempre as aparências refletem a verdade de uma pessoa. Eu posso não me vestir como os clientes que vocês estão acostumados a atender, mas isso não significa que eu seja menos digno de respeito ou consideração." Chris assentiu, sentindo-se envergonhado por ter sido cúmplice, mesmo que involuntariamente, do preconceito demonstrado por seus colegas. Ele sabia que havia muito a aprender sobre julgar as pessoas além das aparências e tratar a todos com a dignidade que mereciam. "O senhor está certo", admitiu Chris olhando nos olhos do idoso. "Eu mesmo preciso repensar meus próprios preconceitos e fazer a diferença naquela concessionária. Não posso mais compactuar com esse tipo de comportamento." O velho homem sorriu satisfeito em ver a transformação que havia provocado no jovem gerente. Ele fechou a bolsa e a colocou de volta no ombro, pronto para seguir seu caminho.
Eu fico feliz em ver que ainda existem pessoas como você, Chris, disposta a aprender e crescer, disse o idoso, estendendo a mão para um aperto firme. Continue sendo um exemplo de compaixão e respeito, meu jovem. O mundo precisa de mais pessoas como você. O velho homem tossiu e, fechando sua bolsa, começou sua história. Ele revelou que seu nome era Robert Jones e que costumava coletar garrafas e papelão para levar aos centros de reciclagem. O Sr. Jones economizava meticulosamente todo o dinheiro que ganhava, pois queria comprar um carro que sua esposa Catherine havia sonhado por muito tempo. Sua esposa esteve lutando contra o câncer por vários anos e parecia estar perdendo a batalha. Para pagar sua quimioterapia, eles tiveram que vender sua casa e se mudar para um trailer. Percebendo que o tratamento não estava funcionando, o Sr. Jones decidiu realizar o sonho de sua esposa e lhe comprar um carro. No entanto, quando conseguiu economizar dinheiro suficiente, o preço do carro havia aumentado, deixando-o sem a quantia necessária para a compra. Chris, ao descobrir quanto dinheiro o Sr. Jones estava precisando, começou a refletir sobre a situação. Ele sabia que a concessionária dificilmente poderia dar um desconto tão grande. Depois de acompanhar o velho homem até sua casa, Chris voltou ao trabalho atormentado pelo pensamento do Sr. Jones e do sonho de sua esposa. Mais tarde naquela noite, Chris foi até a porta do Sr. Jones, segurando o embrulho em suas mãos. Aqui está a quantia inteira que você está precisando. Compre esse carro para sua esposa, disse o jovem gerente, entregando ao velho homem um maço de notas embrulhadas em celofane. Chris foi embora antes que pudesse ver a reação emocionada do Sr. Jones. No dia seguinte, o Sr. Jones retornou à concessionária, surpreendendo os funcionários da sala de vendas. Ele estava usando um terno elegante, uma camisa branca impecável e sapatos engraxados. O velho homem carregava a mesma bolsa de lona desgastada, garantindo que não seria importunado pela segurança ou pelos seus gerentes. Ao abrir a bolsa e mostrar seu conteúdo, os funcionários ficaram atônitos ao ver as pilhas de dinheiro. Eles imediatamente começaram a se amontoar ao redor do Sr. Jones, o mesmo homem que haviam julgado erroneamente como um sem-teto apenas um dia antes. O Sr. Jones examinou o carro minuciosamente, conhecendo todas as suas características e especificações. Satisfeito com o que viu, ele finalizou a compra, realizando o sonho de sua amada esposa. Naquele mesmo momento, todas as pessoas na sala estavam impressionadas com o fato de o velho homem ter dinheiro para uma compra tão cara. Apenas Chris não estava surpreso, sabendo o quanto o carro realmente custou para o Sr. Jones. Após finalizar a compra, o Sr. Jones foi para casa em seu próprio veículo. Ele estacionou o belo carro não muito longe de sua residência e entrou sorrindo misteriosamente. Pegando sua esposa pela mão, o Sr. Jones a levou para a rua e gesticulou para o automóvel que acabara de adquirir. Catherine ficou extasiada. Finalmente, apesar de sua doença fatal, aquele sonho se realizou para ela. Eles passaram o resto do dia dirigindo pelo bairro, curtindo o tempo que tinham juntos e se divertindo. Aquela noite foi, sem dúvida, a mais feliz da vida da Sra. Jones e parecia a mulher que até mesmo a doença tinha recuado, dando-lhe tempo para aproveitar seu sonho. No dia seguinte, Catherine faleceu. Embora fosse algo esperado, ainda era assustador para o Sr. Jones. O velho homem tentou se confortar com o pensamento de que conseguiu proporcionar à sua esposa um breve momento de felicidade antes de sua partida. Algum tempo depois, o Sr. Jones pegou as chaves e os documentos do carro e os levou de volta à concessionária. Lá, ele assinou a transferência do veículo para Chris. O Sr. Jones sabia que o jovem gerente estava economizando dinheiro para comprar seu próprio carro, mas escolheu dar o dele para realizar o sonho de uma mulher em seus últimos dias de vida. A partir daquele momento, Chris e Robert Jones passaram a se encontrar regularmente, dirigindo pelos lugares que Catherine tanto amava. Eles compartilhavam histórias e memórias, encontrando conforto na companhia um do outro. Aquela experiência havia transformado a vida de ambos de maneiras inesperadas. Chris aprendeu o verdadeiro significado da generosidade e da empatia, enquanto o Sr. Jones encontrou um novo amigo e um propósito após a perda de sua amada esposa. A história do Sr. Jones e Catherine tocou a todos na concessionária Veloz Motors. Os funcionários passaram a enxergar os clientes de uma maneira diferente, entendendo que cada pessoa tem suas próprias lutas e sonhos, independentemente de sua aparência ou condição financeira. Embora a perda de Catherine tenha sido dolorosa, o Sr. Jones encontrou consolo em saber que pôde realizar o desejo mais profundo de sua esposa antes de sua partida. Ele também descobriu uma nova amizade com Chris, alguém que o compreendia
e apoiava naquele momento difícil. Obrigado pela companhia. Aproveite e clique no card da tela para assistir a outro vídeo. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo.